Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos dar continuidade na correção do Plano de Estudo Tutorado do 8º ano, volume 4, que trouxe como eixo temático, unidade temática geometria, conteúdos relacionados, polígonos, apótema, círculos, raios, diâmetro, perímetro e área. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like aí no vídeo, isso é muito importante, acaba sendo um incentivo para mim, tá? Se possível, compartilhe com seus colegas. Então aqui ele fala sobre polígono regular e circunferência. Tá? Vou deixar para vocês efetuarem a leitura com calma aí, tá? E vamos direto para as atividades. Então questão número 1. Observe o polígono abaixo, circunscrito à circunferência e complete as lacunas corretamente. Bom, o polígono é circunscrito à circunferência. Bom, se ele é circunscrito à circunferência, tá? Ele está do lado de fora da circunferência. Só para a gente poder ter uma ideia aqui, olha só. Essa circunferência, ela está do lado de fora. Então eu falo que essa circunferência é circunscrita ao polígono. E pelo fato do polígono estar dentro, eu falo que o polígono está inscrito na circunferência. Porém não foi isso que o exercício falou, né? O exercício falou que o polígono está circunscrito, então o polígono está fora. Então, essa circunferência que eu fiz aqui dentro seria uma circunferência inscrita no nosso polígono, ou seja, o polígono é circunscrito à circunferência que está dentro. Para ficar mais claro, quando você fala circunscrito, é algo que está fora. Inscrito é algo que está dentro. Tá? Então, por exemplo, o polígono está inscrito em relação à circunferência de fora, porque ele está dentro. Já o polígono, ele é circunscrito à circunferência de dentro, porque ele está fora em relação à circunferência de dentro. Beleza? Bom, vamos lá, vamos para o item A. No polígono regular de 2 centímetros de lado, aí fala, né? Perímetro igual a quantos centímetros e quantas diagonais? Bom, se tem 2 centímetros de lado e o pentágono possui 5 lados iguais, né? Se a gente tem aqui 5 lados iguais, eu tenho 5 vezes 2, que vai me dar 10 centímetros de perímetro, né? 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 10 centímetros. E quantas diagonais? Bom, as diagonais eu poderia muito bem fazer isso aqui, né? Contar elas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui 5 diagonais. Porém, vamos relembrar a fórmula que nós vimos na atividade anterior? Então, vamos colocar assim, ó. Para calcular diagonais, basta fazer n vezes n menos 3 dividido por 2, onde n é o número de lados, nesse caso 5. Então, d vai ser igual a n, que é 5, que multiplica 5 menos 3, tudo isso dividido por 2. Então, 5 menos 3 vai dar 2, 5 vezes 2, 10, dividido por 2, 5. Então, de fato, nós temos aqui 5 diagonais, beleza? Vamos lá, vamos dar sequência. O apótema A, esse Azinho aqui então, ó, é chamado de apótema. Tá? Esse Azinho aqui é chamado de apótema. Então, o apótema é a medida do raio da circunferência que está inscrita no polígono e pode ser calculada pelos lados e ângulos do triângulo azul da figura. O ângulo X interno ao triângulo mede. Então, quanto vale esse ângulo X aqui? Bom, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que aqui eu tenho um triângulo e que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Né? Eu quero descobrir esse x, sei que esse ângulo é 90, né, porque tem um quadradinho, sei que esse ângulo vale 36, então tá fácil. Então basta pensar o seguinte, que 90 mais 36, né, 90 mais 36 mais x é igual a 180. Então eu posso falar que eu tenho aqui x igual a 180, menos 90, né? Troca de membro, troca de sinal, menos 36. Então x vai ser igual a 180 menos 90, 90. 90 menos 36 vai dar 54 graus. Então esse é o valor do nosso x, né? Então o x aqui ele mede 54 graus. A soma dos ângulos internos e... Bom, esse ângulo interno aqui, ó, é o ângulo interno do polígono. Na semana anterior nós fizemos vários exercícios para calcular a soma dos ângulos internos.
Alguns de vocês podem até lembrar, né, que a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540 graus, né? Dá para provar? Claro que dá. Só lembrar da outra fórmula. Soma dos ângulos internos, n menos 2 vezes 180. O n, a gente já sabe que é 5, né? Que são 5 lados, 5 ângulos internos. Então, 5 menos 2 vezes 180. Então, SI vai ser igual a 5 menos 2, 3. 3 vezes 180. Então, isso vai dar um total de 540 graus. E a soma dos ângulos externos? Isso não muda. Isso em qualquer polígono convexo nós temos 360 graus. Vamos para o item B? O item B diz o seguinte. Cada ângulo interno I mede quanto? Bom, se a soma é 540 e nós temos 5 ângulos internos, porque são 5 lados, basta fazer 540 dividido por 5, né? 540 dividido por 5, isso vai dar um total de 108 graus. Então, cada ângulo interno mede 108 graus. E cada ângulo externo mede quanto? Bom, basta fazer 360, que é a soma, também dividido por 5, que vai dar 72 graus. Aí depois ele pede, né? Observe que a hipotenusa, maior lado do triângulo retângulo azul, é a bissetriz de I. Bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice desse ângulo que divide em dois ângulos congruentes, ou seja, 54 graus é o valor do ângulo, né? Então o x que a gente encontrou aqui é 54, e aqui no caso seria a bissetriz, né? E aqui também seria a bissetriz, aqui também acaba sendo uma bissetriz. Dando sequência, na questão número 1, item C, né? Vamos colocar aqui primeiro as duas circunferências. Circunferência circunscrita, porque está fora, e circunferência inscrita, porque está dentro. Então, item C. A distância do centro da circunferência inscrita no polígono até um de seus pontos é o raio. Então, a distância aqui, ó, do centro até um de seus pontos é o raio. Isso aqui é o raio. Eu posso falar que o azinho aqui é igual ao raio, né? É a mesma coisa que o raio, tá? Então, novamente, né, a distância do centro da circunferência inscrita no polígono até um dos seus pontos é o raio dessa circunferência, que nesse exemplo corresponde ao valor aproximado de 1,38 centímetros. Então, está falando que o raio vale 1,38 centímetros. Olha só, o raio é 1,38 centímetro. O azinho, que é o apótema, também vale 1,38 centímetro. Aí ele fala, o diâmetro é o dobro da medida do raio. Ele fala que existe um diâmetro que é o dobro do raio, né? E pergunta quanto vale então esse diâmetro. Bom, o diâmetro é 2 vezes o raio. O raio é 1,38. Então agora é só multiplicar, né? 2 vezes 8, 16. Vai 1, 2 vezes 3, 6 com 1, 7. E 2 vezes 1, 2. Então 2,76 centímetros. Então esse aqui é o nosso diâmetro. 2,76 centímetros. Então, a medida do apótema A do pentágono regular circunscrito à circunferência é 1,38, né? Como nós já comentamos. O raio e o apótema são iguais. Item D. Pode-se calcular o valor aproximado do perímetro do círculo, medida do comprimento da circunferência fazendo 2πr, ou seja, 2 vezes 3,14 vezes 1,38. Isso é igual a quanto? E também dá para calcular a área do círculo. Basta fazer πr ao quadrado, que é igual a 3,14 vezes 1,38 elevado ao quadrado. Então aqui ele quer que a gente trabalhe com continha, né? O perímetro, que a gente conhece por comprimento da circunferência, é dado por isso aqui, 2πr. Tá? Então a gente vai ter aqui 2 vezes o π, que ele pede para usar 3,14, né? Ele coloca aqui 3,14, vezes o raio, que é 1,38. Então eu tenho o seguinte, 2 vezes 3,14 dá 6,28, vezes 1,38. Então o comprimento da circunferência vai ser igual. Eu espero que cada um de vocês saiba fazer essa continha de multiplicação. Qualquer dúvida eu vou deixar aí no
no final do vídeo um link só de operações envolvendo números decimais. Então essa multiplicação vai resultar em 8,6664 centímetros. Então esse é o comprimento da nossa circunferência. Como eu disse aqui, seria o nosso perímetro. Tá? E depois ele pede para calcular a área. A área de um círculo é πr ao quadrado. O π ele fala para usar 3,14 e o raio a gente sabe que é 1,38. Isso elevado ao quadrado. Então a área aqui vai ser igual a 3,14 vezes, vamos ter que fazer aqui 1,38 elevado ao quadrado, ou seja, 1,38 vezes 1,38, que vai dar 1,9044. Para finalizar, nós temos aqui 3,14 vezes 1,9044. Isso vai dar quanto, né? 3,14 vezes, deixa eu roubar aqui, né? Pegar a calculadora. 1,9044. Isso vai dar um total de 5,979816 centímetros quadrados, né? Números feios aqui na realidade. Isso poderia ter colaborado com a gente. Então, 5,979816 centímetros quadrados. Faltou um sinalzinho de igual aqui, tá? Se você tem dificuldade com operações envolvendo números decimais, tem um vídeo no final somente com operações envolvendo números decimais. Vale a pena dar uma olhadinha depois, tá? Bom, vamos dar sequência na correção, né? Então nós temos aqui o seguinte agora. Ele fala então área e perímetro de polígonos circunscritos, né? Os cálculos de medidas de área e de perímetro de figuras planas são utilizados em várias situações do cotidiano. E ele trouxe aqui uma questão número 2. Então vamos começar assim, ó. Na figura abaixo está ilustrado um painel que é formado por um polígono regular de 3 lados. Então temos aqui um triângulo com 3 lados iguais, do qual foi recortado um círculo inscrito. Então nós temos aqui um círculo inscrito de raio A. Considerando 3 como aproximação para o número π, 3 metros a medida da altura desse polígono e 1 metro o raio da circunferência inscrita a esse polígono, responda. Bom, vamos primeiro então pegar essas informações e trazer para o desenho. Aqui não acrescentou muito não, né? Para usar o 3 como aproximação do número π. Então na hora que aparecer o número π a gente vai usar o 3. Depois ele fala que esse triângulo ele tem 3 metros de altura. Então a altura do triângulo é isso aqui, ó, é o ponto mais alto descendo na vertical, né? Isso aqui tudo vale 3 metros. Só que ele fala também que o raio da circunferência mede 1. Então olha só, do centro até aqui vale 1. Do centro até esse ponto também vale 1. E aqui até lá em cima também vale 1. Então eu sei que essa altura, vou colocar assim, ó, eu sei que essa altura total aqui, ela vale 3 metros. E agora vamos responder os itens então. Vamos lá. Qual é o nome dado a esse polígono regular? Fácil, né? Esse polígono regular é um triângulo. Triângulo equilátero ou um triângulo regular. Mas aqui já falou que é regular, não vou me preocupar com isso. Qual é a medida do apótema A? Bom, o apótema A, ele coincide com o raio. Então, ele mede 1 metro. Letra C. Calcule a medida da área e o perímetro do círculo inscrito nesse polígono. Bom, beleza. Essa paradinha de círculo a gente aprendeu aí no exercício anterior, né? Para calcular o perímetro, que é o comprimento da circunferência, basta fazer 2πr. Então, o comprimento da circunferência vai ser igual a 2. Ele pediu para usar o π3 e o raio vale 1. Então, 2 vezes 3, 6 metros. Tá? Então, o perímetro vale 6 metros. E a área? Bom, a área é πr ao quadrado. O π pediu para usar 3. O raio é 1. Então, 1 ao quadrado, 1 vezes 3, 3. Então, a gente tem aqui 3 metros quadrados. Então, voltando aqui no item C, calcule a medida da área. Né? A área eu vou colocar aqui 3 metros quadrados.
e o perímetro dos círculos inscrito nesse polígono. Bom, o perímetro é 6 metros. Letra D, qual é a medida do lado do triângulo? Agora, de fato, complicou, né? Porque ele pediu para calcular a medida do lado, isso aqui, ó. Deixa eu reforçar aqui com uma outra cor. Vou pegar aqui um rosa. Tá aí. Ele quer a medida desse lado. E eu não faço a mínima ideia quanto isso vale. Beleza? Vou chamar de x. Eu quero descobrir esse x, que é a medida do lado desse triângulo. Vai entrar aqui o Teorema de Pitágoras. Não sei se vocês já viram o Teorema de Pitágoras, mas foi a única maneira que eu enxerguei para calcular a medida desse lado. Tá? Como que eu vou fazer isso? Eu sei que essa altura aqui, ela vale 3. Beleza? Essa altura vale 3. E esse pedacinho aqui, eu também não sei quanto vale, né? Mas eu sei que de uma ponta a outra é x, né? Porque seria tudo, né? Isso aqui tudo é x, que é o lado do triângulo. Então esse pedacinho vai ser o quê? Vai ser x sobre 2. É a metade de x. A altura 3, aqui é metade de x e aqui vale x. E aqui é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então no item D, eu vou usar o Teorema de Pitágoras. E eu não sei se vocês já aprenderam o Teorema de Pitágoras. Se vocês não aprenderam, vale a pena ir lá no Google e pesquisar, tá? Bom, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Professor, não entendi nada. Bom, vamos explicar, tentar ser o mais direto possível. O A é a chamada hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o maior lado desse triângulo. O maior lado é o lado oposto a esse quadradinho. Olha só, o x é a hipotenusa. Tá? O lado oposto ao quadradinho é sempre a hipotenusa. Então, o A é x e fica ao quadrado. B e C são os chamados catetos, né? Que são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Um vale x sobre 2 e o outro vale 3. Tanto faz a ordem. Vou colocar assim, ó, x sobre 2, isso ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Tá? Então, um lado é x sobre 2 ao quadrado, o outro lado é 3 ao quadrado. Professor, como que a gente vai resolver isso? Bom, vamos lá, vai. X ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. E apareceu fração. Como que eu vou eliminar essa fração? Vamos tirar MMC dos dois lados. Tá? Então, MMC antes do sinal de igual e depois. MMC de 4 e 1, que vai ser o próprio 4. 4 dividido por 1, 4, vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado. 4 dividido por 4, 1, vezes x ao quadrado, x ao quadrado. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 9, 36. Denominadores iguais a gente pode simplificar e vamos trabalhar apenas com o que sobrou. 4x ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 36. Professor, não sei resolver isso não. Bom, vamos lá, não é difícil não. É a mesma ideia, a letra de um lado, o número do outro. Então eu tenho aqui 4x ao quadrado, x ao quadrado troca de lado, troca de sinal, isso é igual a 36. 4x ao quadrado menos x ao quadrado vai ser 3x ao quadrado, que é igual a 36. Mesma coisa, o 3 está multiplicando, o que eu faço com ele? Passa dividindo. X ao quadrado é igual a 36 dividido por 3. X ao quadrado então vai ser igual a 36 por 3, 12. Mas e o quadrado, professor, o que eu faço com ele? Bom, a operação inversa da potência é a raiz. Então o x vale raiz quadrada de 12. Beleza? Eu vou deixar assim mesmo, tá? A gente poderia fatorar, simplificar, não sei se vocês viram isso ainda, né? A gente poderia falar que a raiz quadrada de 12 é 2 raiz quadrada de 3. Mas eu acho que para você no 8º ano vocês não viram essa matéria ainda, tá? Teorema de Pitágoras e simplificar um radical. Então eu vou parar por aqui, tá? O lado vale raiz de 12. Então vamos deixar assim, raiz de 12 metro ou 2 raiz de 3 metros. Beleza? Qual é a medida do perímetro do triângulo? Bom, o triângulo tem 3 lados iguais, né? Se o lado vale raiz de 12, o perímetro vai ser 3 raiz de 12. Ou, se eu considerar 2 raiz de 3, 2 vezes 3, 6 raiz de 3 metros. Beleza? Um pouquinho difícil, acho, para vocês, né? Mas essa é a ideia. Para finalizar mais uma semana, está faltando alguns itens dessa questão número 2. Então, vou passar aqui para a gente poder finalizar. Então,
Item F. Calcule a área do triângulo usando a altura H e um dos seus lados desse triângulo com a base B. Então está aqui a fórmula. Ele fala que para calcular a área de triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Beleza? Só que a base é o lado. E o lado é aquele número feio que a gente achou, né? Que é a raiz de 12. E a altura é o número bonitinho que é 3. Então ficaria assim. Então eu poderia parar aqui, ó. 3 vezes a raiz de 12 é 3 raiz de 12. Não dá para juntar, não dá para multiplicar. Metro quadrado. Ou a gente poderia usar o quê, né? Em vez de usar a raiz de 12, eu coloquei para vocês que poderia ser 2 raiz de 3. Vezes 3 dividido por 2. Então teria 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Aí ficaria 3 raiz de 3 metro quadrado. Beleza? Qualquer uma dessas duas respostas é aceitável, tá? O professor de vocês vai compreender. Letra G. Qual é a medida da área colorida da figura? Bom, a gente quer ficar com a área colorida, com a área laranja. Como que eu vou ficar com essa área laranja? Para ficar com a área laranja, eu vou pegar a área, olha só, a área do triângulo. Então, eu vou pegar a área do triângulo. E para sobrar só a parte laranja, eu vou retirar a área do círculo. E tudo isso a gente conhece, né? A área do triângulo é um desses dois números aqui, você pode escolher. Tá? Eu vou pegar esse aqui, 3 raiz de 3. Menos a área do círculo. Né? A área do círculo tinha dado 3. Então eu vou deixar aqui essa resposta, não vou fazer nada com ela. Tá? Essa é a área que a gente estava procurando. A área da região laranja. Vamos colocar aqui a L, a área da região laranja. Então esse é o item G. Letra H. Em volta da área colorida será colocada uma fita para dar um acabamento melhor na pintura. Quantos metros de fita, no mínimo, devem ser compradas para contornar toda a parte colorida por dentro e por fora? Nesse item, utilize 1,73 como aproximação para a raiz de 3. Beleza, exercício. Agora você me fala que vai aparecer a raiz de 3, né? Então a área a ser utilizada vai ser essa. Eu não vou poder deixar a raiz de 12. Mas vocês no 8º ano, acho que vocês não viram, né? Que a raiz de 12 é a mesma coisa que 3 raiz de 3. Melhor, que a raiz de 12 é igual a 2 raiz de 3. Né? Olha só, aqui eu coloquei raiz de 12, aqui eu coloquei 2 raiz de 3. Como que eu faço para chegar nessa igualdade? Eu fatoro 12, olha só como que é simples. Decompõe em números primos. O 12 é par, dá por 2, dá 6. O 6 dá por 2, dá 3. O 3 dá por 3, dá 1. O 2, como eu tenho 2, né, eu consigo fazer um parzinho, ele sai da raiz. O 3 eu não faço parzinho, ele continua. Então fica 2 raiz de 3. Isso é a mesma coisa. Tá? Então nós vamos colocar agora a fita na região laranja. A gente vai colocar a fita aqui, ó. A gente vai colocar uma fita aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais grosso. A gente vai colocar uma fita aqui, uma fita aqui, uma fita aqui. Beleza? O lado a gente sabe que vale 2 raiz de 3. Como eu tenho 3 lados, vamos colocar aqui, ó, letra H. Como eu tenho 3 lados, 3 vezes 2 raiz de 3. Beleza? É onde tem que colocar a fita. 2 raiz de 3, mais 2 raiz de 3, mais 2 raiz de 3. Ou seja, 3 vezes 2 raiz de 3. Mas temos que colocar a fita aqui também. Isso aqui é o perímetro do nosso círculo, ou o comprimento da circunferência. E o comprimento dessa circunferência deu quanto? Né? Deu 6. Então, mais 6. Aí aqui eu vou ter o seguinte, 3 vezes 2, vezes a raiz de 3, que ele pediu para usar esse cara aqui, 1,73. Mais 6. 2 vezes 3, 6. Vezes 1,73 mais 6. Então, vamos multiplicar. 6 vezes 3, 18 vai 1. 6 vezes 7, 42, com 1, 43 vai 4. 6 vezes 1, 6, com 4, 10. Então, 10,38 mais 6. Ou seja, nós vamos precisar de 16,38 metros de fita. Beleza? Acho essa questão um pouquinho fora do contexto aí da galera do 8º ano,
né? Trabalhou com radicais, trabalhou com teorema de Pitágoras e esses conteúdos vocês ainda não aprenderam, tá? Espero ter contribuído, espero ter ajudado um pouquinho. Se você não entendeu o teorema de Pitágoras, se você não entendeu aí essa parte de raiz, né? Vai lá no Google, faça uma pesquisa rápida, tá? Coloca lá Teorema de Pitágoras, aplicação ou fórmula do Teorema de Pitágoras, e depois você coloca lá simplificando um radical. Aí você pode compreender um pouquinho melhor esses dois itens. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, que à medida do possível eu procuro ajudar. Beleza? Uma ótima semana e um bom estudo.